Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e agora a segunda parte do livro Libertação. Na primeira parte nós comentamos sobre os problemas que envolvem o mundo espiritual de baixo padrão vibratório se conectando com nós aqui no mundo físico, e nós vamos dar continuidade. Fizemos o capítulo 1 até 10, agora nós vamos do 11 até o 20º. Lembrando mais uma vez, esse nosso estudo não dispensa a leitura do livro. Nós precisamos ler os livros. Esse nosso trabalho, ele visa apenas mostrar um pouquinho do livro, cada capítulo, porque às vezes, como eu disse na reunião passada, no estudo passado, de repente eu falo de um livro que você fala, mas esse livro eu já li, não, esse outro, esse aqui eu não li, que interessante, eu acho que eu quero ler esse livro. E aí vai ler e vai pegar tudo que eu falei com mais profundidade, com mais detalhe, com toda a riqueza que um livro pode nos oferecer. Número 1. Número 2, a leitura. Isso é de fundamental importância. Infelizmente, principalmente aqui no nosso querido Brasil, ler é uma coisa que ninguém faz, infelizmente. Isso não pode ser desse jeito. Eu sou professora há 38 anos e, claro, óbvio que eu vou dizer, precisamos ler. Ler é fundamental. Se for possível, livros edificantes, claro, livros espíritas, livros técnicos, mas ler, nós temos que ler. Ler melhor o nosso vocabulário, ler melhor a nossa capacidade mental. Só tem valores positivos ler. E além do que, a gente aprende, né? André Luiz, então, nesse livro, resumindo, ele vai falar das cidades espirituais tenebrosas, dos ambientes pesados, do problema, vai voltar a falar um pouquinho do problema do desvio mental, ele vai falar do problema do Gregório, que vai ter um reencontro com sua mãe, é um momento muito bonito. E o título já fala o que ele vai fazer esse livro, Libertação, nos libertar daquela pessoa antiga, ultrapassada, cheia de ódio, rancor, cheia de sentimentos pequenos e nos libertar para uma nova jornada. O livro, repito, como disse na semana passada, ele tem 20 capítulos, 263 páginas, o autor é André Luiz, e o médium, nosso querido Chico. Flacos, um dos ministros do nosso lar, no livro ele vai aparecer algumas vezes trabalhando. Gúbio, o instrutor, ele faz um trabalho magnífico junto com o Eloy, amigo do André Luiz, e o André Luiz. Eles vão numa cidade extremamente pesada, densa, onde tem uma pessoa, um espírito lá que se denomina o grande juiz, e ele determina o que é certo e o que é errado. As pessoas que vieram da terra problemáticas, cheio de sentimentos de culpa, cheio de sentimentos pequenos, rancores e tudo mais. E ele que vai determinar as coisas dessa pessoa. Mas como pode? Pode. Por que não pode? Porque a espiritualidade está presente, mas a espiritualidade não mexe no nosso livre-arbítrio. Os amigos espirituais nos advertem, mas ele deixa a gente agir como queremos. Da mesma forma como o espírito superior, um espírito problemático, vamos chamar de inferior, porque eu não tenho capacidade para chamar ninguém de inferior, porque quem sou eu? Mas vamos colocar assim, um espírito elevado e um espírito que ainda não conquistou essa elevação. Tanto um quanto o outro vão tentar influenciar a gente, compete a gente tomar decisão. A decisão é totalmente nossa. Pois é. E o Eloy, o Gúbio e o André Luiz entram nessa cidade, fazem parte junto com esse grande juiz, para entender que aquilo funciona e passar para a gente. No capítulo 11, Valiosa Experiência, nesse capítulo vamos ver os riscos da mediunidade mercantilista e os tormentos do abuso do poder. Aí é que está. Aqui na vida você vê aquela pessoa, ela é linda, é maravilhosa, ela tem poder, ela tem todo um aspecto econômico e tudo mais. Nossa, e fala bonito. Tomem cuidado, porque os verdadeiros valores, eles estão dentro da alma. Não é o que eu falo, não é o que eu represento, mas o que realmente é.
Lembra de Paulo? Mesmo que eu fale a língua dos anjos, mesmo que eu dê meu corpo para ser queimado, mesmo que eu entregue tudo que eu tenho aos pobres, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Isso é para se pensar. No capítulo 12, a missão do amor. Mostra nesse capítulo a terrível influência espiritual negativa, mesmo em espíritos que se quer bem, quando estão sintonizados na vingança. É aí que vem o negócio. Mesmo no ambiente positivo, se uma das pessoas tem na sua estrutura muita negatividade, muita maldade, ela exala isso, ela exala essa energia. E nós temos que ter a capacidade de também nos isolar, não permitindo captar esses... E como eu sei disso? Mantendo a prece, os pensamentos positivos. Lembra de uma coisa? Cuida dos seus pensamentos, pois eles determinarão as suas falas. Cuide de sua fala, porque ela determinará, né? Cuide do seu pensamento, que ele determinará as suas falas. Cuide da sua fala, que ele determinará as suas ações. Cuide das suas ações, que ele vai determinar o seu habitat, o seu dia a dia. Cuide do seu dia a dia, pois ele vai determinar a sua personalidade, o seu caráter. E cuide do seu caráter, porque ele vai determinar o seu destino. Então, tudo depende de nós e de mais ninguém. Esse que eu acabei de falar, eu pesquisei, é de Aristóteles. E é preocupante, né? Estar falando, tem que estar na sequência certinha para poder ficar claro. E você fala, não, peraí, essa... Então, desculpa se eu não fui muito claro. No capítulo 13 tem a convocação familiar. Desdobrado pelo sono, familiares encontram-se são orientados à reconstrução de suas existências. A lei de causa e efeito, o amparo fraternal do instrutor, reconstitui o passado, levando harmonia aos personagens. Então, mais um capítulo interessante de se ler. Singular episódio. Nesse capítulo é demonstrado como todos os espíritos têm no âmago a centelha imortal do amor. Aquilo que Joana de Ângeles fala sobre o self, aquela parte psíquica profunda, a moralidade, vamos dizer assim, dentro de nós. Pois é. Então, todos, por mais rude, por mais bruto, têm uma centelha de amor. O problema é deixar isso desabrochar. E é uma competência de cada um de nós. Devemos procurar socorro. Devemos procurar ajuda. Sim, na casa espírita, num profissional de saúde, na orientação de uma pessoa que tenha mais vivência, vamos procurar ajuda. Mas a resolução é nossa. Finalmente, o socorro é apresentado o problema da espiritualidade que se ressente de médios desinteressados de humildade. São citados médios que têm procedimento espiritualizado apenas nas poucas horas de duração da reunião mediúnica, que quase sempre semanal, lembrando que uma semana tem 168 horas. A maioria de nós chegamos no centro espírita e ficamos lá num trabalho que dura 2 horas. Ali somos todos santos, somos todos evoluídos. Sai de casa, põe a máscara de persona, a máscara de gente boa, e vai para o centro espírita, que lá eu sou gente boa, sou bacana, sou legal. 2 horas, maravilhoso. E as outras 166 horas da semana, a gente é completamente diferente. É isso que é um grande problema. Não é para a gente ser espírita só quando está dentro do centro espírita. É para levantar de manhã, é para viver o dia inteiro, é para a noite, para dormir. Nós temos que ser espírita 24 horas por dia. Porque isso vai fazer a gente ser melhor, vai fazer a gente ficar bem, vai fazer a gente se sentir feliz, vai se sentir envolvido com energias positivas. E quando desencarnar, nós vamos continuar nesse esquema. Não existe nenhum degrau. Eu era bacana e fiquei para baixo, ou era ruim, aí eu desencarnei e fiquei anjinho. Não, nós continuamos sendo o mesmo. Encantamento pernicioso. Nesse capítulo vamos ver o problema dos ciúmes como uma verdadeira tempestade de fluidos malignos e desestabiliza, principalmente os médiuns. Vemos nesse capítulo como os obsessores influenciam o médium preso de ciúmes, fazendo vacilar e perder o concurso. E ciúmes aqui, não somente os ciúmes marido e mulher, não. Os ciúmes do médium que acha que aquele espírito só comunica através dele. Ciúmes que ele acha que ele é a melhor bolacha do pacote, então nada pode estar fora da sua forma de agir. No capítulo 17,
Vamos ver uma coisa chamada assistência fraternal. Nesse capítulo mostra uma mãe que se suicidou, então ela tem uma energia pesada, que ela vai ter que, né, durante muito tempo, reconstruir o seu perispírito, reconstruir sua estrutura psíquica. E essa energia pesada, ela transmite para os filhos que ficaram aqui. Ela estava na espiritualidade muito negativa, muito problemática e transmitia. Então, é nesse momento que o André Luiz começa a nos ensinar as formas pensamentos. O que a gente pensa, a gente emite e captura quem estiver sintonizado. Se essa emissão é positiva e você está sintonizado com coisas positivas, você vai captar. E o inverso também. Capítulo 18, Palavra da Benfeitora. A reencarnação, raramente apreciada, constitui bênção sublime divina face às renovadas oportunidades de progresso. A gente vive a vida, vive a vida, vive a vida. Você vai falar, isso eu estou falando para para um grande grupo de pessoas no mundo, vão rir. Não, mas baseado no que você está falando isso? Né? O que está falando que então eu tenho que ser bonzinho, porque eu sendo bonzinho eu vou para o céu, senão eu vou para o inferno, que é uma primeira coisa. Não. O que é importante que todos nós entendamos, que nós não podemos, não devemos fazer o bem porque estamos querendo alguma coisa em troca. Eu vou fazer o bem. Por que você vai fazer o bem? Não, eu vou fazer o bem porque eu fazendo o bem, eu vou para o plano espiritual superior. Num primeiro momento, até nós vamos treinar fazer o bem. Isso, Emmanuel disse uma vez, fazer o bem também é algo que se treina. Mas, na verdade, devemos chegar num patamar em que fazer o bem é um hábito. Fazer as coisas como têm que ser feitas, positivas, construtivas, sérias, é algo normal nas nossas vidas. E aí a gente toca a vida. No começo, não, eu vou fazer o bem, porque sabe aquela pessoa que vai na lotérica, joga, e antes de sair da lotérica ela já está pensando, Deus, faz eu ganhar na loteria que eu dou 10% para os pobres. Duvido. Quem aqui não foi na casa lotérica e não passou isso pela cabeça? Se eu ganhar na loteria eu dou... Tá bom, 10 não, 10 é pouco, né? Eu dou 15% para os pobres. Então a gente negocia. Não. As verdades universais não são negociáveis, elas são vividas. E quando a gente começar a viver esses valores espirituais profundos, a gente não vai querer mais voltar àquele comportamento anterior, porque isso faz muito bem. É o reino de Deus dentro de nós. É compreender aquela pessoa que caiu, é entender que aquela pessoa ela é revoltada e a gente vibra para que ela não seja, mas será que se eu estivesse no lugar dela eu também não seria desse jeito? Aquela pessoa é amarga, será que eu posso ajudá-la a não ser assim amarga? Poxa, seria tão bom ajudá-la. É isso. É justamente esse contexto de uma vivência diferente daquela que nós estávamos acostumados. E vamos ter dentro de nós muita alegria. Capítulo 19. Precioso entendimento. Nesse final de livro é mostrado que a experiência terrestre pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, mas também abençoada escola em que o espírito da boa vontade pode alcançar grandes saltos na sua evolução. Sim, podemos. Normalmente a gente anda degrauzinho, degrauzinho em cada encarnação, mas há pessoas que tomam uma decisão de mudar, e muda tudo. Mas mudar não quer dizer deixar de ser pobre e fazer um negócio bacana e ficar bem de vida. Isso é legal também, não tem nada de errado, mas o mudar que ele está falando aqui é mudar os nossos hábitos, nossa forma de enxergar a vida, de falar, de vivenciar as relações humanas. É um novo perfil que não vai ser da noite para o dia. Mas Paulo conseguiu mudar. Paulo mudou, mas dentro dele já estava trabalhando, ele já estava, as coisas borbulhando dentro dele, mas espera aí, será que esse Galileu aí não é realmente o que ele está falando? E naquele momento que Jesus aparece para ele, então aí foi a gota d'água, né? Mesma coisa Pedro.
A transformação de Pedro foi a mesma coisa. Ele conviveu com Jesus. Ele era uma pessoa extremamente, pelo que consta a história, não estava lá, uma pessoa mais, assim, bruta, né? Meio imperativa, uma coisa assim. E convivendo com Jesus, ele foi melhorando, mas não resolveu. Foi aquele momento fatídico em que Jesus disse que você me abandonaria. E aquilo ele falou, não, imagina, não vou te abandonar. E abandonou. Aquilo foi um marco na mudança dele. E ele acabou se tornando um dos maiores apóstolos de Jesus. Pedro, Maria de Madalena, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, alguns expoentes extraordinários. Tem tantos, tem muitos, mas outros tantos mais populares. E o livro vai fechar com o capítulo 20, Reencontro. Finalizando o livro, veremos que a compreensão e a fraternidade, consubstanciado o amor fraternal para com aqueles que nos perseguem, são os verdadeiros dissolventes da vingança. Veja que fecha o contexto falando de vingança, que é o que todos nós temos. Nós temos raiva, transformando em ódio. Esse ódio poderá atingir um patamar tal que vira um processo de vingança. E aí vira uma bola de neve, porque o vingado vai ter depois um novo reencontro. A coisa vai longe, porque tudo tem que terminar bem. Nós temos que terminar tudo com equilíbrio. E para isso nós vamos vivenciando uma infinidade de situações. No final da obra, o autor espiritual nos brinda com exemplares casos de libertação, que é o título da obra. Em um particular, mas todos, porém, graças ao infinito amor de Deus, traduzido pela permanente ação fraternal iluminada do amparo do nosso Mestre Jesus. Há um momento que no livro em que ele vai ter, o Gregório vai encontrar com a sua mãe, essa separação que foi terrível, mas eu deixo para vocês lerem no livro, ok? Então, pessoal, até o nosso próximo encontro, onde nós vamos partir para um novo livro, né? E fiquemos todos na paz do nosso Divino Mestre.